Uma alegria muito grande participar deste evento. Eu agradeço aos companheiros do Leão Denis pelo convite de participar dessa experiência pioneira. Criar cultura exige de todos nós um esforço bem grande e é elogiável a atitude do grupo em abrir essa possibilidade. Nós precisamos levar a doutrina para além das paredes das casas espíritas, colocá-la à disposição dos companheiros de toda parte. Então é sempre prazeroso participar de atividades pioneiras assim. E o tema que está proposto é um tema que está dentro da proposta da Federação Espírita Brasileira, que lançou na década de 90, no século XX, a campanha "O melhor é viver em família, aperte mais este laço". E na campanha, toda a proposta do estudo que nós possamos empreender no âmbito da doutrina espírita para entender como apertar esse laço, como manter essa união. E, primeiramente, a gente tem que entender o fundamento doutrinário da proposta. Quando se criou o slogan "aperte mais esse laço", certamente os companheiros que elaboraram a campanha, eles se fundamentaram em duas questões, principalmente duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 774 e 775. Então, na questão 774, Allan Kardec indaga aos espíritos a respeito desse vínculo que existe entre os elementos da família e a sua projeção para o meio social. Os espíritos explicam nessa questão que o laço de família, ele torna mais estreito o vínculo social. Então, eles destacam esse fato que todos nós certamente já observamos, que quando a família é bem constituída, ela oferece à sociedade cidadãos ajustados, cidadãos que estão conectados ao ideal de trabalho e de produtividade. E ao contrário, quando a família não é bem constituída, esse cidadão vai ser um elemento que vai gerar uma série de prejuízos à sociedade. Então os espíritos deixam claro que os laços sociais são necessários ao progresso. E nós entendemos também que Deus não nos criou para o isolamento. Deus nos criou para a convivência. E Ele nos deu ferramentas para essa convivência. Então, para que nós possamos progredir, caminhar nessa linha evolutiva que nos cabe trilhar, que é da mobilização pelo instinto, que é o primeiro móvel das nossas ações, até o desenvolvimento pleno do sentimento, nós vamos realmente precisar da convivência. Sem esse vínculo, nós não desenvolvemos as nossas potencialidades. Então, se a sociedade é imprescindível ao progresso, é importante preparar o indivíduo para essa convivência social. E quem faz isso é a família. Então, a união em família, o laço que identifica os seres em família, ele é importante. E na questão 775, Kardec indagou o que aconteceria se esses laços se relaxassem. E a resposta deles é que haveria uma recrudescência do egoísmo. Então essa resposta também é interessante. O egoísmo, visto como o vício radical, a raiz de todas as imperfeições, de todos os vícios, ele gera um prejuízo incalculável à convivência social. E a gente destacaria dois frutos muito amargos do egoísmo, que é o apego aos bens materiais e também a agressividade. Então, nós, quando olhamos o cenário em que vivemos hoje, a nossa sociedade,
nós vamos entender que esse relaxamento dos laços da família aconteceu ao longo do século XX e que resultou na recrudescência do egoísmo que hoje agride a qualquer um que deseja viver em paz, agride, porque nós não temos segurança nem dentro das nossas casas. Então nós estamos vivendo tempos que nos preocupam. Daí a proposição do tema se destacar dentro do contexto da doutrina espírita. A união em família, esse laço, ele é que possibilita a redução do egoísmo. É na convivência que nós aprendemos o desenvolvimento do potencial de amor que trazemos. Então eu destaco aqui das produções que vocês estão vendo, tem 3 contribuições nossas aqui em publicações. Essa primeira, Os Caminhos do Amor, é uma publicação que nasceu desse entendimento de que é em família que nós aprendemos a amar. Os espíritos que são criaturas de Deus, inteligências, eles têm potencial para o amor, todos nós temos, mas esse potencial ele não se mostra espontaneamente. Deus coloca esse potencial em nós na forma de semente, cabe fazer desabrochar. Então, na convivência em família é que esse aprendizado vai se desenvolver. Então, o amor é o tema do livro, é o caminho do amor, os caminhos do amor. Nós convidamos as pessoas a fazer essa viagem e na introdução nós alertamos que toda viagem implica risco. Não é que vai haver um risco de assalto ou de acidente, nada disso na viagem pelo livro, mas um risco que é real é o de nós percebermos de repente que as nossas ideias, aquilo que estabelecemos como hábito, talvez não esteja compatível com o direcionamento que a doutrina espírita nos tem dado. É um risco porque deixa a pessoa fora da zona do conforto. A gente tende sempre a buscar essa zona do conforto, esse sossego. Eu tenho comentado com os companheiros lá no Espírito Santo que Jesus ofereceu a paz, mas Ele não ofereceu sossego não. E nós queremos sossego, nem sempre estamos dispostos a trabalhar na construção da paz, porque o simples fato de haver um trabalho necessário de conjunto já nos tira da zona do sossego, que é a convivência entre espíritos, habitantes de mundo de provas e expiações, não é uma convivência fácil. Mas para construir isso que nós temos que construir, nós temos que conviver. Ninguém vai fazer isso sozinho. Então, em família, esse aprendizado se desenvolve. Nos Caminhos do Amor, trabalhamos com a ideia de que a estratégia divina é perfeita. Ele estabelece que o retorno do espírito à caminhada terrena se dê numa condição em que ele é totalmente dependente daqueles que devem acolhê-lo. Nós destacamos ali o papel importante da mulher no âmbito da família, porque esse espírito, para retornar, ele vai identificar-se profundamente com uma mulher. O processo é descrito por André Luiz no livro Missionários da Luz de uma forma muito bonita, mostrando numa metáfora que há um enraizamento do reencarnante na estrutura psíquica da mulher, porque ele descreve o processo como uma enxertia de planta. Então, enxertia, você pega uma planta adulta, você dá um talhe no caule e você introduz ali então o broto que você quer desenvolver
a raiz desse broto vai se entranhar no caule da planta adulta e vai retirar dela a seiva. Então a planta adulta fornece a seiva. Esse processo é utilizado como a figuração com que André Luiz descreve a reencarnação. Então o espírito que vai retornar à vida, ele se identifica com essa mulher, o seu corpo energético se funde ao corpo energético dessa mulher. Imagine vocês então o que isso significa em termos de interferência recíproca. Esse espírito que está na condição feminina vai intervir na dinâmica desse ser que está enraizado ali, e ao mesmo tempo todo o mundo psíquico que faz parte do universo desse outro espírito, que é um outro ser, vai repercutir no cenário psicológico dessa mulher. Então, por isso, o período de gestação, às vezes, é comparado com uma incorporação, entre aspas. A mulher é médium por 9 meses ali. Ela está também expressando a experiência afetiva, emocional de outra individualidade. Então, impossível que isso não gerasse uma marca forte nesses dois psiquismos que se entrelaçaram. Então, a idealização divina é muito perfeita. A nossa primeira lição de amor é dada pela mulher que nos acolhe. É o nosso primeiro amor. O colorido desse amor vai se projetar ao longo da nossa vida e vai intervir nas relações que nós vamos estabelecer posteriormente. Então é muito importante olhar essa mulher. Quem é essa mulher que está hoje na função de mãe? E nós percebemos aqui, ao trabalhar com esse conteúdo, que quando nós tratamos do assunto no século XX, o livro nasceu, ele foi publicado em 96, ele nasceu no século XX. Quando nós observamos a mulher neste momento histórico, nós vamos observar um ser que está enfrentando um desafio que antes não acontecia. Porque durante a primeira metade do século XX aconteceu todo aquele movimento de liberação da mulher. A mulher conquistou alguns espaços, algumas possibilidades, se libertou de um jugo, de uma tutela que vinha de muito longe. E ela se tornou uma pessoa com maior condição de autonomia. Então, isso também interfere quando nós vamos ler a sociedade contemporânea. Isso interfere poderosamente, porque as famílias, principalmente os relacionamentos, a parceria amorosa, ela se ressentiu dessa questão que marca a experiência da nova mulher. Nós temos uma tradição. A nossa herança cultural, ela é fundada no ideário judaico-cristão. Nesse ideário, a mulher, ela é submissa ao homem. Ela é tutelada pelo homem. Então, de repente, isso se reverteu. A mensagem dos espíritos em relação a isso, ela é muito clara. E já chegou ao mundo no século XIX. Antes ainda de toda essa movimentação mais ostensiva pela liberação da mulher, os espíritos disseram que uma sociedade justa tem que garantir a igualdade de homem e mulher. E os espíritos disseram uma frase um tanto enigmática, não sei se para vocês ela representou um enigma, mas para mim ela foi muito instigadora. Eu fui atrás para entender e interpretá-la. Eles dizem que a sociedade justa garante a igualdade, porque na verdade o espírito, ele não é um espírito feminino ou um espírito masculino. O espírito não tem sexo.
ele assume a roupagem masculina ou feminina, dependendo do plano a ser desenvolvido. Mas eles disseram essa frase enigmática no final: cuide o homem do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Como interpretar essa frase e como entendê-la no contexto da sociedade contemporânea? Essa foi a indagação. Nós procuramos fazer uma leitura de pessoas que tivessem oferecido alguma proposta interpretativa, porque esse fator interfere na união. Primeiramente, a união do casal, que é o esteio da família. Interfere também na relação dessa mulher com os familiares, uma vez que ela se desloca do lar para o trabalho, coisa que antes não acontecia. Então, vejam bem, alguns autores que nós consultamos, eles leem o Espiritismo sem se desvestirem do contexto cultural enraizado na nossa sociedade. Então eles entendem que o exterior é fora de casa, o interior é dentro de casa. Então o homem trabalha fora de casa e a mulher dentro de casa. Mas nós trouxemos umas considerações a respeito da incoerência desse entendimento, porque se está dito que homens e mulheres tenham igualdade, isso significa igualdade de oportunidades, a igualdade de acesso à cultura, acesso à formação profissional, e nós vamos perceber que para que a mulher se torne uma pessoa formada profissionalmente, ela vai ter um gasto, um investimento que não só ela, mas toda a sociedade faz. Aí não ficaria muito coerente? Você tem todo esse investimento e depois você não faz nada com isso? Porque se você resolve constituir família, você fica no âmbito doméstico? Não tem coerência. Não pode ser isso que os espíritos disseram. Então nós também analisamos que no texto do Livro dos Espíritos, não aparece a palavra casa. Cuida o homem do exterior, a mulher do interior, não fala casa, nem fala lar. Então o entendimento de que é a casa, o referencial, está na cabeça de quem lê. Não foi exatamente isso que os Espíritos disseram. E nós fomos procurar leituras que nos dessem respaldo para entender o que exatamente eles estavam colocando. E nós fomos encontrar na psicologia junguiana contribuições muito interessantes. A contribuição de Jung, ela é muito compatível com a informação espírita, porque Jung ele percebeu pelas suas observações que todo homem tem um componente secundário feminino dentro dele, e Jung chamou ânima, e toda mulher tem um componente masculino secundário em si mesma, e ele chamou ânimos. E essa psicologia ela trabalha com as ideias relativas àquilo que caracteriza a masculinidade e aquilo que caracteriza a feminilidade, sendo característica da masculinidade esse voltar-se para fora, para o mundo, para as lutas da subsistência. A característica masculina é a racionalidade, a objetividade. Já no lado feminino, eles destacam a sensibilidade, eles destacam a intuição como marcas fortes do modo de ser feminino. E quando essas características são trazidas às nossas reflexões, não significa, por exemplo, que o homem não seja sensível, nem que a mulher não possa ser racional. Na verdade, são características do ser, da alma, da inteligência. Porque a masculinidade, ela predominantemente vai mostrar esses aspectos, embora a gente hoje já perceba muito homem com características muito
feminina, muito acolhedora. E também encontramos muitas mulheres com características de racionalidade e pragmatismo muito fortes. O fato é que, quando há a união entre duas pessoas, o que está acontecendo ali é uma soma de qualidades. E todas essas qualidades concorrem para criar um ambiente propício ao desenvolvimento do amor naqueles que virão na condição de filhos, se a interação entre os parceiros estiver fundada também no investimento amoroso. Daí eles dizerem, cuide o homem do exterior, quer dizer, a masculinidade, ela deve realizar o seu papel e a feminilidade deve realizar o seu, e que não haja uma subversão desses papéis, quer dizer, que o homem tenha como oferecer à mulher, principalmente quando ela está na fase da gestação, a segurança de que ela necessita, porque o período de gestação, só da gente entender a presença do espírito que está reencarnando como alguém que intervém fortemente nesse psiquismo, já é um tempo de instabilidade. A segurança masculina ao lado vai garantir a essa mulher a condição de acolhimento que ela precisa dar a esse espírito que está retornando. Então, que o homem realize esse papel e que a mulher não também não se recuse à ação que lhe cabe nesse âmbito de acolher, de se envolver sensivelmente com essa individualidade. Então, no texto a gente examina isso com maiores detalhes, nós analisamos algumas proposições que a psicologia apresenta e identificamos nessa proposta de Jung convergências muito fortes com a mensagem que o Espiritismo nos traz. Então, aí, a partir do entendimento disso, nós vamos ver que a mulher tem sim direito a se profissionalizar, a realizar também a sua contribuição social no campo de todas as ações que ela deseje desenvolver, e isso não a impede de constituir família e de se tornar mãe. Dá para conciliar quando há um entendimento recíproco, e nós já vemos as gerações mais jovens bem diferenciadas da nossa geração. A nossa geração assumiu um trabalho bastante forte, porque nós realizávamos a jornada fora e a jornada dentro sem muita participação solidária no âmbito da parceria amorosa, não é verdade? Mas as gerações mais jovens já venceram esse obstáculo. Então esse é um dos pontos que a gente destacaria. E daí viriam as sequências de etapas. Quando os filhos chegam, esse espírito que retorna, ele vai passar pela infância. Nós colocamos aqui a infância como o tempo de semear, e todo o processo de educação da criança é um processo muito delicado, que exige uma atenção muito especial dos pais. A criança, a princípio, o mundo dela é a mãe, todo o universo dela é a mãe, mas aos poucos, depois que ela nasce, a presença desse pai para ela também se torna um poderoso meio de desenvolvimento amoroso. Ela precisa dos dois. É imperioso que a gente reconheça essa necessidade dos dois que constituíram a oportunidade reencarnatória também estejam juntos no projeto da educação desse ser. É muito importante. Então a infância é o tempo de semear, é o tempo que o espírito está numa condição propícia à intervenção educativa dos pais. Então nós trabalhamos isso aqui. Em seguida vem a adolescência, que nós configuramos como um tempo de transformações. O corpo vai se transformar
para que ele também possa gerar filhos. Esse preparo é ao longo da adolescência. E o tempo é meio curto para a gente destacar qualquer aspecto, mas é riquíssimo esse tempo da adolescência, até porque acontece o afloramento das memórias, entre aspas, do passado emocional desse ser, desse espírito. E há reflexões belíssimas que se podem fazer a partir dessa constatação do período da adolescência. Entender que a puberdade é natural e a adolescência é cultural, e como nossa cultura criou esse momento na vida da individualidade, nós deveríamos refletir um pouco mais sobre que tipo de indução nós estamos fazendo aos espíritos que retornam à vida com essa criação cultural desse período que se prolonga cada vez mais. Hoje em dia tem gente que não sai da adolescência antes dos 25 anos, né? Tem adolescente de 25 anos. Então nós precisamos refletir sobre isso. Depois o tempo da juventude, que é o tempo de fazer escolhas. Na juventude o indivíduo vai fazer a escolha do seu parceiro. Nós trabalhamos aqui com a ideia das almas gêmeas. Não sei se a turma aí acredita em alma gêmea, mas a tese é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Foi uma tese mal compreendida, ainda é mal compreendida, mas a gente tenta examiná-la aqui para mostrar que ela não é incompatível com o ensinamento espírita como pessoas supõem, não. Ao contrário, ela está ajustada a algumas informações bem claras dos espíritos. Mas dizer que existe alma gêmea não significa dizer que quando você encontre a sua, tudo vai ser um mar de rosas. Eu já corrijo esse entendimento só de falar para você o seguinte: alma gêmea, a metáfora é muito clara, é alguém que se assemelha a você, não é? Alma gêmea não é o corpo que é gêmea, é a alma que é gêmea, primeira coisa. Então, se é gêmea de você, será um anjo? Porque a pessoa tem ideia assim, que o encontro com a alma gêmea vai ser aquela maravilha, alguém que te entende, alguém que te aceita, te ama incondicionalmente. Mas será que é assim que a gente faz? A gente ama incondicionalmente, a gente aceita o outro? Então, vamos pensar nessa questão. O assunto depois caminha para a parceria amorosa que nós examinamos aqui, com base numa figuração literária do Rubem Alves, que é a metáfora da pipa e da flor, uma história belíssima que uma outra oportunidade eu vou contar para vocês, que o tempo hoje não permite, mas é uma metáfora do casamento. E a pipa e a flor são dois elementos figurativos que simbolizam as duas individualidades que se relacionam, e sendo que as duas são femininas, né? Pipa e flor, porque na relação amorosa não se deve focar nessa questão do gênero, que são almas que se relacionam, e a gente tem que começar a entender isso, porque o mundo contemporâneo está mostrando para nós que o nosso entendimento de amor tem que ultrapassar a visão do físico, porque senão a gente vai entrar nos preconceitos que não ajudam em nada. Então tem essa história da pipa e da flor aqui, que nos traça um panorama das relações predominantes na nossa cultura, que são as relações provacionais, quando há um credor e há um devedor, e a dinâmica desse vínculo é de sofrimento, e como superar esse sofrimento. No final a gente trabalha com um tema interessante, que é aquilo que Jesus veio nos trazer. Jesus nos trouxe a ideia do amor como um exercício que nós precisamos fazer, e que deve ser fundado no entendimento gramatical do verbo amar.
Aí eu, professora de português aqui, já puxei a brasa para minha sardinha, porque amar é verbo transitivo, né? Então, mas tem gente que o amor não transita por outro, não. Ele só ama a si mesmo e se fecha no seu egoísmo, aí não adianta, né? Amor é verbo transitivo e é verbo ativo, não é passivo, não. Tem gente que só é amado e não ama. E tem gente que conjuga o verbo como defectivo. Eu amo, tem primeira pessoa, segunda pessoa, mas não tem a terceira pessoa, né? Eu não amo aquele outro eu não amo. Isso é tornar o verbo defectivo, é um defeito na conjugação que a pessoa impõe. Então, a recomendação é acolher o paradigma do verbo amar que Jesus trouxe. É um verbo ativo e é um verbo transitivo e deve ser essa a nossa motivação no exercício da amorosidade que nos cabe. Meu tempo acabou, né? Uns 30 minutos que o Saulo me deu, mas estamos aí disponíveis para conversar mais um pouquinho sobre cada uma dessas ideias, se vocês quiserem explorar algum desses ângulos.